Ouvem bem a minha voz? Tudo certo? Tudo certo. Ok. Então, nós estamos aqui felizes. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 28, 29 e 30. Três capítulos muito importantes para nós estudarmos aqui. Só um minutinho, eu vou alterar aqui um lugar, só um instantezinho. Maravilha. Enquanto o pastor está alterando, vou dar uma saudação para a irmã Vilma. Tudo bem, irmã Vilma Maria? Bem-vinda, querida. A Geni também, irmão Firmino, Valéria. Bem-vindo todos vocês. Deus possa continuar derramando suas bênçãos sobre cada um de vocês, viu? E vossas famílias também. Amém. Então, veja bem, o capítulo 28, ele fala que a riqueza é um talento confiado de Deus para nós. Então, ou seja, a riqueza, adquirir riquezas, é um talento divino. Adquirir de maneira correta é um talento divino. Isso é uma coisa muito interessante, porque uma parte do cristianismo sempre foi contra as pessoas adquirir riquezas, sempre movendo as pessoas para uma vida de admiração da pobreza, quando a fé cristã genuína, ela deseja que as pessoas prosperem. Esse é um ponto que a autora Ellen White discute aqui. No capítulo 29, então vem agora quais são os métodos, segundo a vontade de Deus, para se adquirir riquezas. Então, essa é uma parte muito valiosa, porque há muitos métodos usados na sociedade atual que não honram a Deus e que causam grande estrago no coração e na vida de muitas pessoas. Então, esse capítulo 29 nos mostra os métodos de adquirir riqueza. E no capítulo 30, as tentações, os perigos, as provas que a prosperidade traz. Bom, embora Deus almeja que as pessoas tenham prosperidade, até a parte material, mas aqui vem alguns alertas para o perigo da prosperidade, que não é só financeira. Até pessoas que têm uma saúde boa, próspera, às vezes não sabem cuidar bem dela. E, às vezes uma pessoa que tem uma saúde debilitada, ele é mais cuidadoso e respeita mais as leis de saúde do que aquele que esbanja saúde, vamos assim dizer, esbanja vigor, né? Então, esses três capítulos nos traz assim várias lições importantes. Por exemplo, o capítulo 28, onde diz que riqueza, um talento confiado, começa com uma declaração muito pertinente, que diz assim: os seguidores de Cristo não devem desprezar a riqueza. Então, veja, a riqueza vista pelo ponto de vista católico é como um problema. A igreja, por séculos, ela sempre priorizou a riqueza da igreja e o sofrimento e a pobreza do membro, do fiel. Toda riqueza tem que ser dada à igreja. E há uma virtude em ser pobre. Essa é a visão do catolicismo. Por isso que, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que é um país onde as pessoas elas têm um certo prazer de ver a não prosperidade, até mesmo entre nós. Se às vezes um adventista prospera, às vezes o outro fica com inveja e desdém da prosperidade do outro. Então, aqui a gente tem assim vamos assim dizer, como é que eu diria, no mundo evangélico, mais no mundo católico, há um apoio, como é que eu diria, a pobreza ela é tida como uma virtude, quando na realidade, diante de Deus, não é assim. A pobreza é resultado do pecado nessa terra, do egoísmo entre nós e do mau uso das oportunidades que nos são dadas. Então, Ellen White fala assim que os seguidores de Cristo não devem desprezar a riqueza, devem considerá-la como um talento confiado pelo Senhor. Pelo uso sábio de suas dádivas, eles podem ser eternamente beneficiados. Mas devemos ter sempre em mente o fato de que Deus
não nos deu riquezas para usá-las segundo nosso próprio gosto, para satisfazer o impulso, gastando ou retendo de acordo com a nossa vontade. Então, tá aí. Ó. Então, ou seja, a riqueza, né, que Deus nos oferece, ela não deve cair nas nossas mãos as oportunidades para ser usadas de maneira leviana, de maneira só para o benefício pessoal. E aqui que entra uma situação muito comum entre nós, né? A metodologia de muitos de nós angariar riquezas, muitas vezes é tirando vantagem dos outros. Às vezes até em pequenas coisas, até cobrando em excesso algumas coisas, né? É sempre o oportunismo. Às vezes você encontra uma pessoa endividada e você adquire um bem daquela pessoa que ela está querendo dissolver aquilo rapidamente para pagar uma dívida e você fica feliz porque você comprou com um preço bem baixo, mas na realidade foi uma compra de extorsão. Existe muito isso no nosso país, né? Então, nós como cristãos e adventistas do sétimo dia, devemos agora ter em mente. Então, esses 3 capítulos nos ajudam a moldar nossa visão de como Deus vê a riqueza e como adquirir as riquezas, como usar as riquezas, né? Um outro trecho que me chamou a atenção também é: todos os seres humanos estarão em pé de igualdade no céu. Então, ou seja, se para Deus, homens e mulheres de todas as culturas, nacionalidades, etnias são iguais, essa prática tem que começar a entrar no nosso coração agora. Então, nosso caráter, ele precisa ser moldado nessa visão aqui na Terra ainda. Ellen White fala assim: por que as riquezas são chamadas de riquezas da injustiça, conforme Lucas 16, verso 9? E ela responde: é porque Satanás usa os tesouros mundanos para armar laços, enganar e iludir as pessoas a fim de arruiná-las. Então, ou seja, a aquisição de riquezas de forma injusta são laços que Satanás traz na sociedade para arruinar os seres humanos. Você vê, por exemplo, estava conversando com meu filho, né, sobre a questão do presidente da Rússia, que não vai poder ir a uma reunião do BRICS na África do Sul, porque ele está sendo condenado com crimes de guerra. Por quê? Porque ele deportou crianças ucranianas. Agora eu pergunto, o país tão extenso, o maior país em extensão territorial, que é a Rússia, tem eles necessidade de invadir um outro país para ter terras, riquezas? Então veja como que a ganância humana ela está introduzida em todos os âmbitos da sociedade, né? Aqui mesmo eu vejo alguns bairros da nossa região, como por exemplo no Sumaré tem o bairro Soma. Evidentemente que esse bairro foi um assentamento de pessoas que não tinham lugar para morar e construíram seus barracos, suas casas bem sem estrutura, mas até hoje isso não é resolvido por causa do quê? De ganância, de ambos os lados. Então as pessoas são confinadas a uma pobreza eterna, a uma condição sem esgoto, sem água potável, miséria, porque algumas pessoas querem a ganância de ter tudo e não conseguem enxergar o valor de repartir a riqueza, repartir os talentos que Deus dá. E o povo de Deus precisa entender isso. Um desafio que eu vejo nesse estudo aqui é de cada igreja nossa, ao visitar seus membros, descobrir aqueles membros que estão morando em condições inadequadas, insalubres, e cada igreja deveria ter um cuidado e fazer algum movimento para melhorar a casa dessa pessoa, principalmente as viúvas, órfãos, pessoas idosas. E olha aqui, se nós temos nossos pais, somos filhos, estamos morando bem, e nossos pais morando em condições insalubres, isso é pecado contra Deus, porque está destruindo o idoso, está trazendo à vida dele um fardo de injustiça, de ingratidão. Então, é muito importante não só pensar em cesta básica,
mas pensar assim, como que a minha igreja, como a minha comunidade, como a minha família está cuidando dos menos favorecidos dentro da nossa própria família, né? Então, aqui, por exemplo, ainda diz assim, ó, Satanás inventa muitas maneiras de desperdiçar os recursos concedidos por Deus. Olha algumas maneiras que ela cita já no século passado, ó. Jogos de cartas, apostas, jogos de azar, corridas de cavalo, espetáculos teatrais, são todas de sua invenção. E ele tem induzido os homens a levar avante esses divertimentos com tanto zelo, como se estivesse adquirindo para si mesmos a preciosa dádiva da vida eterna. Então, veja bem, às vezes as pessoas dizem assim, mas por que a sua igreja, né, proíbe um monte de coisa, inclusive até aí mesmo no campo de futebol? Ontem faleceu uma menina que lançaram uma garrafa, cortou o pescoço dessa pessoa, que foi lá um divertimento, viu, um esporte, mas você vê como a humanidade, no seu egoísmo, na sua negligência, briga, destrói vidas por coisas tão insignificantes. E não se dão conta de que Satanás usa essas metodologias para nos separar definitivamente de Deus. Aqui diz assim, ó, as faculdades físicas, morais e mentais divinamente concedidas aos homens e que pertencem a Cristo são zelosamente usados no serviço a Satanás para desviar pessoas da justiça e da santidade. Então, aqui nesse capítulo ainda é destacado que aqueles que são praticantes das palavras de Cristo descobrirão que vão ter que vigiar e orar continuamente para não serem levados a cair em tentação. Então, as orientações da Bíblia e do Espírito de Profecia para que a gente possa aprender a administrar bem, né? Inclusive, a irmã White, ela, aqui na página 95 do livro que eu estou usando, ela tem uma pergunta: como vai a minha vida espiritual? Então, ele diz assim, ó, que o dono de todos nossos tesouros terrestres veio ao nosso mundo na forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não podemos avaliar quão profundo interesse ele tem pela família humana. Ele conhece o valor de cada pessoa. Que tristeza o oprimia ao ver a herança que ele comprou enfeitiçada pelas invenções de Satanás. Então, muitas vezes o nosso dinheiro está patrocinando invenções de Satanás. E como é que a gente pode melhorar isso? Aqui também, na página 96, Ellen White escreve que adquirir riqueza não é pecado. A Bíblia não condena o rico porque ele é rico. Não declara que a aquisição de riqueza é pecado. Tampouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, vamos entender bem: o dinheiro, a aquisição de riquezas, estudar, inventar, criar, abrir negócios, em si não é pecado. Pelo contrário, são dádivas de Deus para nós desenvolvermos, né? Agora, olha que interessante. Pelo contrário, as Escrituras declaram que é Deus quem dá força para adquirir riquezas. Essa capacidade é um talento precioso, desde que seja consagrada a Deus e empregada no avanço de sua causa. Então, olha só, o avanço da causa de Deus não é só devolver os dízimos e ofertar. Isso é básico na fidelidade, na administração dos recursos. Mas o que eu posso fazer com os recursos que Deus me dá na minha vida pessoal? Como eu disse uma outra vez, tem um amigo que me pediu oração porque ele estava indo muito bem nos negócios e queria usar os recursos para construir igreja. Está tudo certo, isso é muito louvável. Mas antes de construir igreja, eu disse para ele, é importante que você faça salários justos para os seus funcionários. Ajude as famílias a ter dignidade. Entendeu? Pague direito o passe do ônibus, auxílio alimentação, ajude, pague bolsa de estudo para aqueles que precisam estudar e se aprimorar. Ou seja, a primeira prática do evangelho é tratar bem as pessoas que estão sob a nossa autoridade e responsabilidade. Isso faz parte do verdadeiro evangelho, da verdadeira prosperidade, né? Aqui diz mais ainda, irmão White, olha,
Quer dizer assim, ó, a Bíblia não condena genialidade ou habilidade artística, pois procedem da sabedoria que Deus dá. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de pano de saco ou privando o lar de tudo que proporcione conforto, bom gosto ou conveniência. Então, essa é uma falsa humildade, quando você, de maneira egoísta, não também alimenta corretamente sua família, vive de uma maneira mesquinha, guardando dinheiro para quê e para quem, né? As escrituras ensinam que a riqueza só é uma posse perigosa quando colocada em competição com os tesouros imortais. Quando a riqueza começa a tomar o lugar do nosso coração. Quando o que é mundano e secular absorve os pensamentos, os sentimentos e a devoção que Deus requer, é que ela se torna uma cilada. Ainda diz mais, ó, é o amor ao dinheiro que a palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. Então, olha só, o dinheiro não é a raiz, mas o amor ao dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males, como diz lá em Timóteo, né? O dinheiro em si é um presente que Deus deu às pessoas para ser usado com fidelidade em seu serviço. Então, a fidelidade tem a ver com: estou cuidando bem da família que Deus me deu? Há pessoas que têm recursos e querem colocar os filhos numa escola cristã, adventista, mas não quer pagar, quer também ter bolsa quando ele não precisa ter bolsa de estudo, né? Então, às vezes, nós temos pessoas que querem tirar muitas vantagens, né? Eu até brinco com alguns colegas que, assim, muitas vezes as pessoas querem servir a Deus, mas quer que todas as coisas sejam pagas. Não querem fazer nenhum sacrifício. Por exemplo, vai ter agora o Campuri, que é tudo de graça. Não quer fazer sua parte, né? Às vezes a pessoa precisa fazer sua parte. Ou aqueles que não têm filhos, que Deus tem dado recursos, não custa nada uma pessoa que tem recursos patrocinar adolescentes, juvenis, que não têm tantos recursos. Ou, de repente, como fizemos aqui no Clube Flamboyant, minha esposa organizou aqui vários projetos de vendas de produtos saudáveis para as crianças venderem e assim conseguirem pagar a sua inscrição. Eu tenho um tapete aqui na minha casa, vou pegar para vocês verem. Esse aqui é um tapete de oração. Eu faço questão de ter esse tapete com muito carinho, muito respeito. Sabe por quê? Esse tapete eu comprei de uma desbravadora de 10 anos que veio aqui na porta da minha casa. Fala, pastor, tio, estou vendendo. Minha avó faz esses tapetes. Eu estou vendendo porque eu quero ir no Campuri. Eu gostaria que o senhor pudesse comprar. Esse é um tapete importante. Eu tenho esse tapete já há alguns anos. Essa menina vendeu para um Campuri da UCB já no passado. Eu coloco aqui na minha casa como um tapete de oração, porque uma menina não deixou o seu sonho de ser realizado, ela foi atrás, a avó, com carinho, fez esse tapete. Então, nós temos muitas maneiras de incentivar, de valorizar. Às vezes você tem recurso, está vendo, tem um irmão em dificuldade, ele poderia cortar a grama na sua casa, poderia fazer alguma coisa, você pode pagar. Às vezes você pode fazer tudo sozinho, mas quando você envolve outras pessoas, você dá um emprego, dá uma oportunidade, você está expandindo também o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é feito de pessoas mesquinhas, inclusive na igreja também. Muitos de vocês são tesoureiros. Assim como a associação não pode ser mesquinha, nem você, nem eu, também as tesourarias de igreja não podem ser gastar irresponsavelmente, mas também não podem ser mesquinhos. Nós temos que encontrar sempre um equilíbrio e uma maneira certa de gastar ou de investir os recursos que Deus nos dá, né? A irmã ainda fala assim, ó, há necessidade de talentos financeiros. Os que pertencem às classes mais altas da sociedade devem ser procurados em todas as partes com terna atenção e consideração fraternal. Essa classe de pessoas tem sido muitíssimo negligenciada. A vontade do Senhor é que as pessoas a quem ele confiou muitos talentos ouçam a verdade de maneira diferente daquelas como ouviram no passado. Os homens de negócio
que estão em posição de confiança, indivíduos de grande capacidade inventiva e profundo conhecimento científico, homens talentosos, devem estar entre os primeiros a ouvir o convite do Evangelho. Vendo aí, ó? A igreja precisa aprender a pastorear todas as classes sociais. E esse é um trabalho que a gente tem procurado conversar com os pastores, seja os prefeitos, vereadores, seja homens de negócio. Por isso nós temos a Advent 7, proporcionar, seja advogados, psicólogos, médicos, em cada setor. Por exemplo, alguns anos atrás, em 2016 e 2017, fiz um projeto com a Igreja do NASP de doar assinatura Vida e Saúde e Nosso Amiguinho para todas as repartições públicas e médicos aqui da região de Engenheiro Coelho. Eu gastei, na época, uns R$ 7.000. A igreja gastou. Mas foi beneficiado muita gente. É uma forma de você pregar o evangelho. Tem um cunhado que ele é médico e, conversando com ele, os meninos estavam comportando, eu falei, cunhado, uma boa forma de você fazer publicidade da sua clínica não é só colocando um outdoor, é fazer o bem. Então, o que eu sugiro a você? Compre a assinatura da Vida e Saúde, nosso amiguinho, livro de saúde, e vamos entregar para o prefeito, o vice, todos os juízes, as pessoas de influência na cidade, elas precisam ser pastoreadas. E você vai fazer no seu papel de receita uma dedicatória e orar por essas pessoas. E vocês precisam ver o efeito disso na vida das pessoas. Então, por exemplo, imagine aqui que cada distrito pastoral, vou dizer no caso da PAC, que são 64, acho que, distritos pastorais, se cada distrito adotar as suas cidades ou as suas cidades e fizer um trabalho simples como esse, doação de assinatura para o presidente do Senai, do Senac, o reitor de uma universidade que está na sua cidade, né, o diretor do fórum, o delegado de polícia, a delegacia da mulher. Veja, ir lá entregar, olha, nós estamos aqui em nome da Igreja Adventista compartilhando essa mensagem com vocês. A gente pastoreia essas pessoas e muitas delas virão um dia para a igreja, né? Aqui mesmo, eu lembro que houve um tempo, um casal que nós levamos para a igreja, um dia ela me procurou e veio com muitos recursos, eu não conhecia ela, e ela falou assim, eu quero que o senhor use esse recurso aqui para ajudar nas missões. E era muito recurso. Deu para ajudar muitos estudantes aqui no NASP. Tempos depois, eu fui trabalhando com a minha esposa, com eles, e eles se tornaram adventistas. Pessoas de muitos recursos. Deus abençoando eles para o quê? Para usar os recursos para o bem, para expandir o reino de Deus, para ajudar pessoas e vidas que precisam, né? Então, ou seja, para mim esse capítulo me ajudou muito a entender algumas das coisas, que a riqueza é um dom de Deus e precisa ser bem usada. Agora, no 29 vem assim, métodos para adquirir riquezas. Então, se você está com um livro aí, eu queria que você me ajudasse. Vou chamar alguns aqui para, se você puder abrir a câmera aí para a gente. Estou vendo aqui a Rosa, está com a câmera aberta, o Paulo, o Oscar Mioto. Vamos lá, gente, o Marcelino. Vocês estão com o livro aí? Procure o capítulo 29, Métodos de Adquirir Riquezas. Então, eu quero que vocês me ajudem. O André, estou vendo aqui. Paulo, você poderia ler para mim o primeiro parágrafo, mesmo entre os adventistas? Eu gostaria de ouvir a sua voz na leitura. Pode abrir o áudio e ler com a gente. Posso sim. Mesmo entre os adventistas do sétimo dia, há aqueles que estão sob a reprovação da palavra de Deus, devido à maneira em que adquirem sua propriedade e a usam agindo como se fossem seus donos, e a houvessem criado sem olhar a glória de Deus e sem uma oração fervorosa para dirigi-los em sua aquisição ou uso. Estão pegando uma serpente, que os picarás como uma víbora.
Olha só, olha que advertência. Quando nós, muitas vezes, não prestamos atenção na forma como Deus nos dá as riquezas. Não é uma aquisição só pelo meu talento, pela minha capacidade, mas veja a importância de humildemente a gente entender que Deus está dirigindo a nossa vida, né? Então, métodos, segundo esse capítulo aqui, doutor Joelson, o que você destacaria sobre métodos corretos de adquirir riqueza? Quais seriam, na sua visão desse capítulo, quais seriam os métodos corretos para nós adquirirmos riquezas? Mencione alguns aí para nós. O que você acha? Os cristãos só estão seguros, pastor, se Hum. adquirirem dinheiro sob orientação de Deus e usá-los nos canais que Deus possa abençoar. Ellen White comenta, né? Uhum. E o trabalho honesto, a dedicação no trabalho, no estudo, no aperfeiçoamento, trabalho voluntário, são muitas as formas que a gente tem de ganhar o recurso. A gente sempre tem dito que, além de aprender a ganhar, que muita gente já sabe ganhar, é aprender a poupar, investir e saber gastar. Mas os que têm adotado a máxima do mundo e banido o espírito e as especificações de Deus, que pegam tudo que podem obter de salários ou bens, são pobres, verdadeiramente pobres, porque sobre eles recai o desagrado de Deus. Então, não é ganhar de qualquer maneira, pisando, passando, né, por sobre os outros, mas é de forma consciente, segura, honesta e também guardar recursos para poder ajudar os outros. Eu lembro que um dia o pastor falou sobre isso e eu guardei isso no meu coração. E eu reservei durante um tempo um recurso e um dia eu estava orando, Senhor, estou agora, né, guardando aqui um recurso e tenho a oportunidade de ajudar. O Senhor envia a pessoa correta, a pessoa certa. E um dia passou aqui na frente de casa alguém necessitado. E eu fiquei muito feliz em poder ajudar. Há um tempo atrás, eu recebi essas pessoas em casa, ou mesmo na rua, quando a gente está andando e que pedem ali, e eu ficava pensando assim: não vou dar nada, porque se ele pegar esse dinheiro, ou esse recurso, ou esse pacote de biscoito, ou esse pacote de feijão, ou coisa do tipo, ele vai trocar por drogas e tudo e tal. Mas depois daquela fala, depois de orar e meditar, eu tomei consciência de uma coisa: eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então, quando eu faço de coração, ajudando alguém, eu estou fazendo em nome de Deus. A forma como aquela pessoa vai utilizar aquilo que eu dei para ela que responderá por isso. Então, o meu ato de bondade para ela vai me fazer bem e vai fazer bem para ela. Se ela souber usar, vai ser uma bênção. Se ela não usar, também não será. Assim como o dinheiro, o pastor falou do uso do dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, para alguns, o dinheiro pode ser uma bênção, mas para outros também pode ser uma maldição. Então, quando nós adotamos os métodos de Cristo e sob a orientação da palavra de Deus e das leituras que nós estamos tendo aqui, a gente tem tido essa oportunidade enorme de conhecer melhor como empregar os recursos e como usar os recursos. Então, separar o dinheiro para oferta, ser fiel no dízimo, ter um recurso guardado para poder ajudar as pessoas. Isso é suficiente, né? A gente pode viver bem, de forma honesta, de forma digna, abençoar os outros e ao mesmo tempo cuidar e manter nossa família. E é o que nós precisamos mesmo, né? Muito bem. Excelente. Eu pedi para a Vilma, vendo que ela está aqui, Vilma Maria, abre o seu áudio aí, Vilma. Na página, meu livro é a página 99, fala assim, o amor ao dinheiro que impele a aquisição de tesouro terrestre. Eu queria que você lesse esse parágrafo, é possível? Eu estou sem um livro. Está sem um livro, irmã? Muito Vou bem. colocar Quem ele de aqui, ó. vocês aqui? Vou pôr ele aqui, pastor. Ela pode ler aqui Não, no tá lá, baixo. vai colocar e você pode ler para nós. Tá bem Vamos aqui, lá, ó. ó. O amor ao dinheiro O amor ao dinheiro que impede a aquisição. Aqui tem um aqui em cima. Aqui, ó, que impele. Consegui tirar. O amor ao dinheiro que impele a aquisição de tesouro terreno era a paixão dominante na época dos judeus.
Considerações elevadas e eternas eram subordinadas às da obtenção de riqueza terrena e influência. O mundanismo usurpou o lugar de Deus na religião e na vida, na vida. Uma avarenta avidez de riquezas exercia uma influência tão fascinante e enfeitiçante sobre a pessoa que acabou pervertendo a nobreza e corrompendo o sofrimento humano do homem a ponto de mergulharem na perdição. Nosso Salvador deu decidida advertência contra acumular os tesouros na terra. Então, veja, olha que interessante esse parágrafo, né? Onde a capacidade que Deus nos dá de adquirir riquezas não pode ser usada para o engano, para a desonestidade, para o mundanismo, a promoção do mundanismo em nossa vida. Às vezes a gente luta tanto para os filhos terem alguma coisa. Essa é uma batalha que a gente tem muito com os filhos, principalmente os pastores e seus filhos, onde nós vivemos do dinheiro sagrado, do dízimo, e é muito triste quando a gente vê filhos que abandonam a fé adventista como ingratidão, porque nossos filhos, eles estudaram com apoio e bênção dos irmãos. Então, os primeiros a devolver para Deus com gratidão devem ser os filhos dos pastores. Nossos filhos precisam ser gratos porque Deus os abençoou através da Irmandade. Eu tenho falado muito isso com meus filhos. Ó, vocês, não importa, vocês não precisam ser pastores, mas vocês precisam sempre serem missionários para Deus e aprender a abençoar de volta a igreja, servindo a igreja. E nós também, veja quantas bênçãos o Senhor... Eu sei que alguns de vocês vão encontrar membros na igreja que tiveram que abandonar muita coisa para seguir a Jesus. E não é fácil. Por exemplo, eu conheci não o conheci, eu tive no empreendimento dele recentemente, na cidade de Vinhedo, de uma família que está frequentando a igreja, mas eles têm uma rede de postos de gasolina. E eu fiquei pensando, como é que este irmão vai conseguir ser adventista? Pensa, olha, a pessoa tem muitas coisas, então, mas mesmo quem tem muitas coisas, veja a dificuldade. Esses dias ontem eu parei num posto e perguntei para a pessoa que estava administrando a conveniência, se você tirar o cigarro daqui da conveniência, você vai ter muito prejuízo? Não, o cigarro até que não, mas se eu tirar a bebida alcoólica, não vou conseguir fazer dinheiro na conveniência. Então, veja, como tem vários tipos de negócio que é difícil para a pessoa tomar uma decisão. Não é fácil. Mas nós devemos nos unir em oração para que, no momento certo, alguns de nós vão ter que vender os nossos negócios para poder seguir a Cristo. Outros vão ter que fazer adaptações, vão ter que tirar tudo aquilo que é nocivo e tentar trabalhar com aquilo que é saudável para manter a sua relação com Deus e os seus negócios. Então, não são decisões fáceis, né? Assim também como tem irmãos que às vezes tem que perder um trabalho por causa do sábado. Não é fácil tomar essa decisão, né? Como aqueles que têm negócios, que têm que fechar no sábado, têm que mudar um pouco o rumo do seu trabalho. Então, são decisões difíceis, mas olha que interessante. Deus está orientando e ajudando, né? Inclusive, aqui tem um capítulo, um parágrafo, diz assim, inteligência e pureza em cada negociação. Não sei se o Marcelino está com o livro aí, Marcelino, gostaria de ler para nós? Inteligência e pureza em cada negociação. Por favor. Pode abrir o seu áudio aí, Marcelino, fazer a leitura para nós. Assim. Inteligência e pureza em cada transação. A grande característica da vida do Redentor na Terra era a santidade ao Senhor, e é seu desejo que isso identifique a vida de seus seguidores. Devem seus obreiros trabalhar com abnegação e fidelidade relativamente à utilidade e influência de qualquer outro obreiro. A inteligência e a pureza lhes deve assinalar todo o trabalho e todas as transações comerciais,
Ele é a luz do mundo. Em seu trabalho não deve haver recantos escuros em que se realizarem atos desonestos. A injustiça é A um alto injustiça é grau. um alto grau, desagradável a Deus. Isso, então, olha só. No começo do século XX, escrevendo, né, um artigo na Revista Adventista sobre a questão da riqueza, da fidelidade. São textos, às vezes parecem ser meio difíceis. Nossa, como que nós vamos colocar isso em prática, Senhor? Mas nós temos a bênção do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, ou seja, Deus deseja que a gente consiga trabalhar bem com os recursos que Ele nos dá, né? Outra parte que eu achei interessante é sacrifício de princípios. Eu vou pedir aqui para o André. André, você poderia participar conosco? Oi, posso sim. Onde está aí, ó, sacrifício de princípios. Frequentemente vemos homens. Queria que você pudesse ler esse parágrafo para nós aqui. Tá bom, já vou ler já. Frequentemente vemos homens que estão em elevada posição de confiança, como seguidores de Cristo, mas naufragaram na fé. Vem-lhes uma tentação e eles sacrificam princípios e suas vantagens religiosas para conseguirem cobiçado tesouro terreno. A isca de Satanás é pegada. Cristo venceu, tornando assim possível ao homem vencer também. Mas os homens se colocam sob a liderança do Deus deste mundo e abandonam a bandeira de Jesus Cristo, indo para as fileiras do inimigo. Todas as forças são dedicadas ao ganho e adoram outros deuses em vez de ao Senhor. O homem do mundo não se contenta com o presente, com a presente suficiência, ou mesmo com a abundância. Esta está sempre projetando possuir maiores reservas. Envolve cada pensamento, todas as faculdades nessa direção. Aqui, ó. Então, você veja. As instruções de Deus. Depois, no final disso aqui, do que nós lemos, a irmã White, ela fala algumas coisas práticas no trato com pessoas. Olha que interessante, ó. Faço um apelo aos meus irmãos na fé, e com eles insisto para que cultivem a ternura de coração. Seja qual for a vocação ou posição, se você cultivar o egoísmo e a cobiça, o desagrado do Senhor recairá sobre você. Não faça da obra de Deus e da causa de Deus uma desculpa para tratar qualquer pessoa de maneira mesquinha e egoísta, mesmo que esteja fazendo um negócio que se relacione com a sua obra. Eu tenho falado em muitos lugares, quando eu tenho oportunidade, seja a pessoa trabalha para um colégio adventista, para uma igreja adventista, seja que trabalhe para você que tem uma empresa, não tire os direitos do trabalhador ou da trabalhadora. Não faça negociações que desonrem o ser humano, porque você estará desonrando a Deus. Deus pode abençoar. Veja Isaac. Isaac, na Bíblia, várias vezes os seus poços foram roubados pelos filisteus. E ao invés de Isaac entrar em guerra e confusão, não, ele preferiu a diplomacia e abrir outro lugar e Deus prosperou. Então, às vezes, a gente pensa assim, mas essa pessoa está querendo lesar a gente, querendo tirar vantagem, não vem trabalhar direito. Aparentemente, parece que você perde com essa pessoa, mas quando você a trata com dignidade, até mais do que ela merece, Deus, o nosso eterno Deus, ele tem como abençoar e fazer vir recursos de outros lugares, porque ele não quer deixar aqueles que são generosos e ternos desprotegidos. Então, não use da falsa justiça. Tem alguns que falam assim, não, mas nós temos que proteger o nome da igreja, o nome da pessoa, tudo isso é importante, mas a dignidade humana ela não pode ser depreciada. E a gente precisa entender isso. Olha o que ela fala aqui, ó. Deus não aceita
coisa alguma no sentido de ganho que seja levado para seu tesouro por meio de transações egoístas. Todo ato relacionado com a sua obra deve passar pelo exame divino. Toda transação desonesta, toda tentativa de tirar vantagem de alguém que está sendo oprimido pela circunstância e todo plano para comprar o terreno ou propriedade dessa pessoa por uma importância abaixo do valor não serão aceitos por Deus, muito embora o dinheiro ganho seja doado à sua causa. Tá vendo? Tirar vantagem de alguém não honra a Deus. Não é uma riqueza lícita. Né? Olha que coisa interessante. O preço do sangue do Filho unigênito de Deus foi pago em lugar de cada pessoa. E para seguir os princípios da lei de Deus é preciso agir honestamente e tratar cada um com equidade. Caso um irmão que trabalhou desinteressadamente pela causa de Deus se enfraqueça fisicamente e se torne incapaz de realizar seu trabalho, não seja ele demitido e obrigado a se virar da melhor maneira possível. Deem a ele um salário suficiente para se manter, pois vocês devem lembrar-se de que ele pertence à família de Deus e todos vocês são irmãos. Queridos, nós precisamos fazer uma reavaliação se a nossa jornada nós não temos cometido injustiça. Isso desonra a Deus. E Deus pode prosperar. Deus sabe como dar recursos para todos nós, né? E por último, no capítulo 30, vem o perigo da prosperidade. Eu gostaria, nesse projeto agora, apresentar um slide para vocês aqui. Deixa eu ver se dá certo aqui, para compartilhar. Vamos aqui. Eu tenho uma pregação, não vou fazer ela toda agora aqui, mas só vou destacar para vocês o seguinte: o rico, o pobre e o sábio. Na Bíblia, a gente encontra, lá no livro de Lucas, essas três pessoas. Lucas foi um livro escrito por alguém que era médico, bem de vida, mas que o evangelho chegou no seu coração e ele procurou dedicar toda a sua vida a fazer o bem. Eu vou passar adiante aqui, que não temos tempo agora. Mas aqui, ó, o primeiro personagem é o rico pobre. E vocês vão detectar rapidamente. Está lá em Lucas 18, 18 a 23. Quem era esse rico pobre? Ele era um jovem, que a Bíblia chama ele de jovem rico, que se aproximou de Jesus porque ele ficou impressionado com a bondade de Cristo com as crianças, com o trato de Jesus. E ele resolveu perguntar: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: olha, eu tenho feito isso. Quais são? Primeiro ele falou: olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, assim por aí. Ele falou: olha, isso eu estou praticando desde a minha meninice. O que me falta ainda? Jesus falou: vai, vende o que você tem e você terá um tesouro no céu. Dá aos pobres e vem e me segue. Diz a história que esse jovem se retirou completamente transtornado, triste com Jesus. Por quê? Por que que o moço que chegou rico, ele volta pobre? Porque ele confiou nas riquezas mais do que no chamado de Jesus Cristo. Ele não continuou o diálogo, ele falou assim: mas Senhor, como é que eu vou fazer? Eu tenho muita riqueza, por onde eu começo? Ele não chegou nem a perguntar isso. Ele fechou o diálogo com Jesus, não buscando ideias: Senhor, como o Senhor deseja que eu faça isso? Eu estou disposto a te seguir. Por onde eu começo? Ele não fez essa pergunta. Ele simplesmente foi embora porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. Uma única coisa ainda estava no coração dele, que foi a sua própria ruína. Né? Então, ou seja, ele sendo rico materialmente, ele era um pobre, um andarilho espiritualmente. Ele não conseguiu, não quis a mensagem de Jesus. Aí vem o segundo. Interessante que a história acontece na região de Jerusalém e Jericó. O segundo, Jesus está saindo de Jerusalém e vai para Jericó. E no caminho ele encontra um indivíduo que é pobre. Ele é um morador de rua e ele é cego. E quando ele fica sabendo que Jesus está indo com a multidão, ele começa a gritar no meio da estrada:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que interessante. O cego, que não via, ele reconhece em Jesus o Messias, porque ele chama filho de Davi, que é um título de Messias, e clama por misericórdia. E muitos querem rejeitar ele. E Jesus falou: não, traz ele aqui próximo de mim. E quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? O cego poderia: olha, eu queria uma pensão vitalícia do governo de Israel para eu não precisar pedir mais esmola. Ele podia ter pedido isso, sim ou não? Ele podia ter pedido uma bengala de ouro para ele poder andar, um cachorro treinado para levá-lo. Mas o que ele pediu? Senhor, eu quero ver. Ele pediu o mais importante. E Jesus falou assim: eu quero que você veja. Colocou as mãos nos seus olhos e ele passou a ver. Ou seja, naquele instante, ele deixa de ser morador de rua. Ele deixa de ser um mendigo, porque agora ele tem o principal, que é ver. E ele vê o Jesus, ele seguiu Jesus, ele adorou Jesus, ele se tornou alguém que adorava e louvava Jesus no caminho. Olha que interessante. Aquele que era pobre, ao encontrar com Jesus, se tornou rico, porque ele recebeu o mais importante do que ele precisava. E aí você encontra uma terceira pessoa. Quando Jesus entra em Jericó, ele encontra um homem rico e está interessado em conhecê-lo. E vocês conhecem a história de Zaqueu. Ele sobe numa árvore e Jesus entra na cidade e vê toda aquela multidão, mas Jesus, conhecendo o coração humano, ele parou em frente a um sicômoro e viu que tinha um ser humano lá em cima, que o coração estava perto dele, de Jesus. Falou assim: ô Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir na sua casa hoje. Então, veja, Jesus também se interessa pelos ricos e faz um chamado. E Zaqueu, o que ele fez? Ele não saiu correndo, falou: eu não quero saber de Jesus nada. Não, ele falou: Senhor, mas que privilégio, eu sou um pecador, sou um publicano, sou odiado pelo meu povo, e o senhor quer ir na minha casa? E é interessante que Jesus não pediu para Zaqueu devolver dinheiro, nem restituir dinheiro, nem ajudar os pobres. Ele simplesmente pediu para ir na casa do Zaqueu. E chegando na casa, o que Zaqueu disse para Jesus? Senhor, de todas as riquezas que eu tenho, eu quero ajudar os pobres. E aqueles que eu tomei, eu cobrei a mais, eu quero restituir 4 vezes mais. Aí Jesus falou assim: hoje chegou salvação nessa casa. Percebe que coisa interessante? Você tem aí um rico que, quando teve a oportunidade de ouvir o chamado de Jesus, ele exerceu sabedoria. Ele escolheu Jesus. E quando Jesus entra na nossa vida, a mudança acontece. Então, que nessa noite a gente possa não ter medo de ser rico, não ter medo de pedir a Deus sabedoria, talento, negociação, não ter medo de orar na sua igreja para que haja mais fidelidade, mais contribuição, mais ofertas. Porque quanto mais recursos vier, mais bênçãos e obras devemos fazer para o bem das pessoas. Mas não devemos deixar que o egoísmo, que a iniquidade, que a inveja, que todas essas artimanhas de Satanás, com mau uso dos recursos, tome conta de nós. Mas que a gente use bem os recursos de Deus, para a honra e glória do seu nome e para a expansão do reino de Deus na terra. Amém. Que Deus nos abençoe. Quantos de vocês aí gostariam de, a partir de hoje, reler esses capítulos e, Senhor, quero colocar em ordem na minha vida, quero ajudar a minha igreja a praticar isso, né? Levanta a sua mão aí, como um compromisso nessa noite, que nós precisamos e queremos fazer a nossa parte, aquilo que o Senhor nos dá, né? Então, se vocês puderem abrir aí a câmera para a gente tirar uma foto, e temos uma oração de consagração a Deus, porque o desejo do Senhor é que haja prosperidade em Israel, haja prosperidade na nossa comunidade adventista. Mas a prosperidade de Deus, ela tem um compromisso de fazer o bem, de expandir o reino de Deus. Isso que dá grande satisfação para nós. E, acima de tudo, alegria no coração de Deus. Então, vamos orar? Pai querido, Amém. que
nos céus. Não deixe, Pai, que o egoísmo, que a presunção, que a ganância, que a avareza tome conta do nosso coração. Não permita-nos, ó Deus, que venhamos a agir com injustiça, com desonestidade em nossos relacionamentos e nos Amém. recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Amém. Pedimos perdão, Senhor, por usar muitas vezes de maneira errada, só pensando em nós. Mas, Senhor, nos dê uma nova oportunidade para fazer bom uso dos recursos que o Senhor nos dá a nós e a nossa igreja. Amém. Eu quero. Que o teu reino seja expandido, Senhor. Que nessa noite, ao estudarmos esses capítulos, ao lembrar das histórias, possamos ser sábios como Zaqueu e sermos ricos como aquele cego, Bartimeu, que confiou, que reconheceu em Jesus o Messias. Nos Amém. liberta, ó Deus, de uma visão curta, do egoísmo e da incredulidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, amém. Bênção pura, hein? Amém. Pastor, muito obrigado. Mais um momento maravilhoso aí. E olha que bonito é ver vocês. Olha só gente bonita aí na tela. Irmã Esther, Firmino, André, Adriano, irmã Geni e o esposo aí. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Queremos aí contar com a oração de todos vocês para a continuidade desses estudos, que tem sido uma bênção, acredito eu que tem sido. Amanhã já vou subir o vídeo para que todos nós possamos rever aí e ter mais momentos agradáveis. Pastor Jimmy, muito obrigado, viu? Por esses Já momentos. tirou uma foto aí, Joel, dessa turma bonita? Tira aí. Vamos tirar aqui uma outra aqui. Vamos, aqueles que já fecharam, abre de novo aí. O cabelo tá arrumado. Eu percebi que todo mundo tá com o cabelo bem arrumadinho, viu? Não tem problema, não. Cabelo todo arrumado. Vamos lá. Pronto, foto tirada. Olha só, todo mundo sorrindo. Que coisa Quem linda. acorda cedo e quiser acompanhar-nos no culto do empreendedor ou da empreendedora, amanhã cedo, às 4h59, estão convidados. Eu sei que não é fácil levantar cedo, mas quem quiser está cordialmente convidado no nosso Advent 7, tá bom? Que Deus Tá, joia. abençoe a todos. Maravilha. Eu Pastor, tenho põe um convite lá acompanhado. põe um convite lá no grupo que a gente divulga lá também. Beleza. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Boa Boa noite. jornada agora. Tchau. Nos vemos na Boa semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, pastor Vamos Dinho, por pelos esse acampantes, programa os que vão maravilhoso. viajar com o Uma Campo boa Limpo. noite aos irmãos. Boa noite, senhor Elson. Boa Boa noite a noite. todos. Um Eu abraço, gostaria que vocês não Suzy. esquecessem de orar pela Keu, para que ou haja restauração no seu fígado, renovação, ou ela Amém. consiga o doador. Amém. Já coloquei no grupo aqui, vamos estar orando também por ela, viu? Um abraço a Obrigada. todos, hein? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi! Dia 29, né? Dia 29 estarei almoçando com você, aquele feijão e arroz delicioso, hein? Tamo junto. E que não tá chamando mais para almoçar aí, comer aquele abacate, aquela fruta gostosa. Ó, minha esposa já tá me Aqui tem repreendendo feijão, aqui, arroz ó. e ovo. Arroz e ovo, é ótimo. Feijão, arroz e ovo. Vamos para Casa Branca, vamos para Casa Tem que ir pra Branca. Casa Branca. Tá certo. Vamos dar um pulinho aí. Um abraço para vocês, hein? Tchau, Ô, tchau. Joelson, Pois não, Sueli. eu mandei uma mensagem para você aí no Eu chat. vi. Eu vou falar para ele e vou pôr no grupo. Pode deixar. Tá bom, obrigada, viu? Vou pedir para ele. Valeu, então. Gente, eu Tchau, tenho tchau. que ir. A todos. É um prazer sempre estar com vocês. Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.